As mais misteriosas mortes na Bíblia. Número 1. A esposa de Ló. Existe uma mulher mencionada por Jesus no Evangelho de Lucas que é conhecida como a esposa de Ló. Em Lucas, capítulo 17, versículo 32, sua morte é referenciada. Sua morte foi única na Bíblia, sendo uma mulher sem nome que morreu prematuramente devido à sua desobediência à palavra do Senhor. A verdade é que sabemos mais sobre a história da morte da esposa de Ló do que qualquer outra coisa sobre ela. Em Gênesis 13, Abrão, Sarai e Ló deixam o Egito com suas riquezas, sendo a maioria das possessões de Abrão, que era extremamente rico. Eles se mudaram para o sul e construíram um altar entre Betel e Ai. No entanto, logo perceberam que a terra não era adequada para eles, devido às riquezas de Ló, que também tinha rebanhos, gado e tendas. Conflitos surgiram entre os pastores de Abrão e Ló, e para evitar ressentimentos, Abrão propôs uma solução a Ló. Houve contendas entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam a terra. Disse Abrão a Ló: "E não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei eu para a esquerda." Erguendo Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que toda ela era de rega, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Escolheu Ló para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, assim, apartaram-se um do outro. H.A.B. 13 Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, armou as suas tendas até chegar a Sodoma. Apesar de Abrão e Sarai estarem envelhecendo, o Senhor os alertou sobre o mal crescente e a iminente ira de Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado à entrada de Sodoma quando dois anjos se aproximaram e ofereceram a eles um lugar para passar a noite. No entanto, eles recusaram, e Ló os levou para sua casa, oferecendo-lhes comida. Mas todos os homens de Sodoma ficaram sabendo sobre os anjos e cercaram a casa de Ló, exigindo que os estranhos fossem trazidos para fora. Os anjos, então, cegaram os malfeitores e instruíram Ló a reunir sua família e deixar Sodoma imediatamente. Foge pela tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta campina, foge para o monte, para que não pereças. Enquanto fugiam da cidade, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Loteamento e suas duas filhas escaparam para Zoa, a cidade nas montanhas próximas. De acordo com interpretações bíblicas, a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal por desobedecer à instrução de não olhar para trás. Suas ações indicaram simpatia pelo povo de Sodoma, e sua falha em evitar a ira de Deus serve como um aviso vívido. Ela foi incrivelmente abençoada por ter anjos de Deus em sua casa, até ser guiada por eles para fora de Sodoma. No entanto, todo esse favor divino foi desperdiçado. Essa história nos ensina algumas lições essenciais. É possível estar perdido para sempre, mesmo sendo religioso e tendo todas as oportunidades de fazer o certo. Pode-se vir de uma família piedosa, ter muitas vantagens espirituais e ainda estar perdido. Você pode abandonar o mundo e começar no caminho certo, mas estará eternamente perdido se retroceder. Você é responsável por suas próprias crenças. Deus se importa com nossas ações e atitudes. Olhar para trás foi um sinal de dúvida e desobediência. A história da esposa de Ló nos lembra que devemos confiar em Deus, focar em questões espirituais e obedecer às suas instruções, evitando sermos atraídos pelas coisas do mundo. Número 2, de Moisés, o homem que Deus sepultou. Deus escolheu não nos revelar informações sobre os eventos que antecederam a morte de Moisés. A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens nas mentes das pessoas. Na Bíblia, a morte de Moisés é envolta em mistério. Ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se foi. Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa. Apesar de sua idade,
Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribacoades. Ele conduziu os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido entrar. O Monte Pisgah tem uma elevação de 4.500 pés, quase uma milha. Não há muitos homens de 120 anos que podem subir uma montanha a quase uma milha de altura e viver para contar a história. Moisés podia dar cada passo na encosta com leveza nos ombros, ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Quando se trata do assunto da morte, Moisés nos ensina que um crente não tem motivo para ter medo ou se apressar pelas ruas em pânico. A morte é parte inescapável da realidade para todos nós. Antes de estarmos verdadeiramente preparados para viver, devemos estar prontos para partir. Portanto, quando estivermos prontos para partir, não vamos hesitar em fazer isso imediatamente, assim como Moisés apreciou essa última visão da terra prometida, um pedaço de propriedade que nunca pisaria. E foi isso que Deus queria. Então o Senhor disse a ele: "Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu deixei você vê-la com seus olhos, mas você não irá para lá." Então, Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor. Moisés entregou o seu espírito. Se somos heróis ou não, todos chegaremos ao ponto em nossas vidas em que devemos abandonar o corpo e passar para outro reino. Diferentes mensagens surgem de nós, e a solidão da morte, não a solidão, mas a solidão. Há uma diferença. A solidão sugere um desejo vazio, alcançando em vão por outra pessoa. A solidão significa que ninguém mais vai junto. É um voo solo, você nunca leva um companheiro ao viajar pela morte, vai completamente sozinho. Por outro lado, Moisés está completamente sozinho no topo do Monte Pisgah. Josué não foi autorizado a acompanhá-lo de forma alguma, e Arão já havia desaparecido. Enquanto escalava a montanha, onde não havia trilha discernível, havia apenas uma figura solitária a ser vista. A próxima coisa que surge é a segurança da morte. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. A vida do homem chegou ao fim exatamente como Deus havia planejado desde o início. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em uma perspectiva adequada, não é mesmo? A jornada de Jesus até a cruz foi repleta de agonia. Ele foi negligenciado, zombado, degradado e humilhado, além de ser submetido a torturas. Jesus dá seu último suspiro neste momento, pendurado na cruz, conforme registrado em Marcos, capítulo 15, versículo 33. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Isso seria às 12 horas da tarde, e a escuridão duraria até a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Essa escuridão sobrenatural surgiu quando o sol estava mais alto no céu, porque a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, já que a lua não pode se posicionar entre a terra e o sol quando está cheia. Essa escuridão foi, sem dúvida, provocada pela intervenção divina de Deus. No 9ª hora, Jesus clamou com voz alta: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos usa a forma aramaica, enquanto Mateus se refere ao hebraico original. Isso pode ser traduzido como um "por que me abandonaste?". Alguns dos espectadores ouviram isso e disseram: "E vejam, ele está chamando Elias". A escuridão misteriosa certamente adicionaria à terrível situação. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida, e, uma vez que Elias era considerado ter alguma relação com o Messias, era natural para alguns dos presentes entenderem as palavras como se Nosso Senhor estivesse realmente chamando Elias. Alguém correu, encheu uma esponja com vinagre, colocou-a em uma vara e deu-lhe para beber, dizendo: "E deixe, vejamos se Elias vem para tirá-lo".
Jesus clamou com voz alta e entregou o Espírito, e o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Antes de entrar no lugar santo, havia um primeiro véu e depois havia um segundo véu antes de entrar no Santo dos Santos. O lugar santo correspondia ao que chamamos de nave da igreja, que é a parte da igreja onde os sacerdotes geralmente estavam presentes. O Santo dos Santos seria equivalente ao nosso coro de coro, a área mais sagrada da estrutura, sempre mantida fechada. A única pessoa permitida a entrar era o sumo sacerdote, mesmo assim apenas no dia da expiação, que ocorria uma vez por ano. O véu que foi colocado diante do Santo dos Santos foi o que se rasgou durante a crucificação de Nosso Senhor. Era a responsabilidade do sacerdote oficiante, na tarde do dia de preparação, na hora da oração da tarde, correspondendo ao momento da morte de Nosso Senhor, entrar no lugar santo, onde estaria, é claro, entre os dois cortinas ou véus, o véu externo e o véu interno. Seria então sua responsabilidade rolar para trás o véu externo, expondo o espaço sagrado ao povo no pátio externo. Ali, para o espanto deles, testemunhariam o véu interno rasgado de cima a baixo. Esse rasgar do véu agora atendia à primeira dispensação com seus ritos e cerimônias, sendo agora descoberto por Cristo que, daí em diante, o muro do meio da partição foi derrubado. Agora, não apenas os judeus, mas também os gentios, podiam se aproximar pelo sangue de Cristo. Isso também implicava que o caminho para o céu foi aberto pela morte de Nosso Senhor, superando assim a afiada ponta da morte. Tu que abriste o reino dos céus a todos os crentes, o véu implicava que o céu estava fechado para todos até que Cristo, por sua morte, rasgasse este véu em dois. Marcos, capítulo 15, versículo 39.